Olá, estamos de volta aqui com mais um bate-papo com a GoChange. Sim, nós já fizemos duas gravações. Uma que a gente focou mais na parte da saúde e outra que a gente focou mais na parte de cultura. Eu vou deixar depois todos esses cards aqui do lado para que você tenha acesso a esse conteúdo. Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui ao palco o Leandro Petter. Olá, olá, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. O Peter, ele é o fundador da GoChange, um grande amigo. Atuei como conselheiro por um bom tempo e agora também fazendo parte da empresa e como sócio do Leandro. Leandro, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Obrigado aí pelo espaço e a oportunidade de a gente conversar sobre esses temas que, naturalmente, toda vez que a gente conversa, dá vontade de compartilhar, falar mais com a equipe, ou com todo mundo que gosta do assunto, né? Então, vamos lá para mais um bate-papo. Combinado. E conta um pouco para o pessoal qual é a tua formação, a tua jornada, como que foi até você chegar aqui. Bom, eu me formei em sistema de informação. No início, eu programava em C, em Java, então era totalmente voltado para a tecnologia, depois banco de dados. Então, durante os 5 primeiros anos assim da carreira, era totalmente voltado para a parte técnica e me apaixonei pelo assunto. Na época, adorava os projetos ali, integração de dados. Na sequência, é, tive a oportunidade de abrir uma primeira empresa com um colega de trabalho, e aí entrei num outro espectro, assim, vamos dizer, que é a parte de gestão, né, não, era totalmente diferente para mim, e comecei a trabalhar com essa parte de gestão da empresa sem muito conhecimento. E fui começando a procurar mais informações, fiz uma pós-graduação na época de governança de TI, porque ainda entendia que tecnologia era a minha área, vamos dizer assim. E quando eu fiz essa pós-graduação em governança de TI, ainda era muito relacionado a desenvolvimento, a padrões e tudo isso. E eu percebi que não estava muito relacionado com os desafios da empresa, né? Então, percebi também que eu precisaria procurar mais informações fora da tecnologia para conseguir cumprir a missão ali de gerir bem a empresa. E aí, na sequência, eu fiz um MBA de economia na FGV. E aí, quando eu comecei a estudar bastante economia e finanças, eu comecei a ver mais similaridade com os desafios de tocar a empresa. Então, gostei bastante e comecei a gostar muito, especificamente da economia, macroeconomia e esses conceitos que foram trazendo luz para curiosidades que eu tinha e nem imaginava, né, que existiam. E, por consequência, toda vez que eu estudava economia, eu percebia ali falar da palavra tecnologia. Eu falei, ó, então é super complementar, uma coisa tem a ver com a outra. E em 2016 para cá eu comecei a combinar bastante essas duas áreas do conhecimento, que é economia e tecnologia. Muito legal, Leandro. E quando a gente fala da GoChange, tem muito isso, né? Tem diversas startups dentro dela, mas elas têm isso em comum, né? Que através do olhar econômico, busca-se soluções tecnológicas para o dia a dia das empresas, né? Então, fala um pouquinho, assim, quando você criou a GoChange, quais são esses pilares, essas startups? Perfeito. Bom, a GoChange, ela tem uma clareza da complementariedade, do quanto é importante a gente combinar economia e tecnologia. Por quê? Porque a economia ela vai te dar um pouco mais de visão sobre aonde está a demanda, né? Pensando em mercado. Então, quando a gente vê que determinados setores eles precisam de um pouco mais de produtividade, um pouco mais de eficiência, a tecnologia é essa maneira de entregar essa eficiência, essa produtividade, essa inovação que a economia cita tanto, né? Então, a economia ela fala que todos os setores eles precisam de pesquisa e desenvolvimento para ampliar a sua capacidade produtiva, ampliar a sua eficiência,
né, escala, e tecnologia é justamente o como, é como fazer isso. Então, a GoChange começou a olhar para setores com a visão macroeconômica, com a visão financeira, porque, querendo ou não, se você for bater na porta de um cliente e mostrar para ele uma maneira de entregar uma solução que faz parte da estrutura produtiva dele, com uma eficiência maior, eventualmente até por troca de despesa, reduzindo o custo, fazendo com mais eficiência algo que é importante para o caixa dele, né? A barreira de adoção é menor. Então, esse cliente, provavelmente, ele vai ter um pouco de ceticismo no início, mas depois ele vai entendendo que a tecnologia ela está sempre em evolução. A gente sabe que o mercado eles têm um certo conservadorismo quando você está tocando no core de um determinado negócio. Então, toda vez que você vai falar em mudança, os clientes eles querem saber se isso aí está rodando em qual cliente, onde, eu não posso ser o primeiro. Então, é um mix entre apetite por inovação e ganhos de eficiência com conservadorismo. Então, tem um pouquinho dessas duas coisas, a gente percebeu. E aí a gente vai trazendo para os clientes a maneira mais segura de olhar para o seu negócio, para o seu setor, ter ganhos de eficiência e produtividade com um plano de mitigação de risco, porque os clientes eles querem ser inovadores e conservadores ao mesmo tempo, porque não pode colocar o negócio dele em risco. Então, essa eu acho que a nossa missão é dar segurança para o cliente inovar, para que ele consiga aumentar a sua produtividade, melhorar suas margens, reduzir os seus custos, atender mais clientes por meio da inovação tecnológica, mas tentando mitigar os seus riscos, né? Que é paradoxal, porque se você inovar, exige um pouquinho de apetite ao risco, mas ao mesmo tempo você tem que preservar e mitigar risco na empresa. Então a GoChange ela começou com produtos próprios, levar essa perspectiva de inovação. Os clientes têm muito interesse em reduzir custos e aumentar a capacidade produtiva. Então, qual é o cliente, qual é o setor que não está interessado em ampliar a capacidade produtiva e reduzir custos? A grande questão é como você entrega isso para ele de uma maneira simples, que eles consigam entender e que isso realmente seja possível de implementar, né? Não seja só uma coisa ali que a gente brinca, né? Que está no PPT, mas você não consegue tirar do papel. Não, exatamente. E foi legal dessa jornada também que a gente acabou se conhecendo mais na parte pessoal, né? Depois a gente começou a conversar bastante, a gente viu que os valores estavam muito alinhados, a visão de mundo, né? Então a gente estava sempre conversando, né, sobre mercado, os desafios. Eu acabei me especializando em trazer empresas do Vale do Silício, montar a operação aqui e botá-la para rodar. Numa dessas iniciativas, você como revenda desse produto, né, me ajudou bastante a levar soluções para o mercado, mas era quase a gente querendo encaixar um redondo num quadrado, né, porque a gente tinha um produto que endereçava alguns desafios, né, mas não era exatamente feito para aquela vertical, para aquele cliente, para aquela demanda. A gente sempre tinha que criar uma roupagem ali na nossa apresentação, né, e quando você fundou a empresa e já tinha como tese isso, né, realmente ir lá e criar algo que, por mais que você tenha que investir no início, mais em pesquisa e desenvolvimento, né, análise de mercado, para conseguir criar algo que é aderente, agora é no-brainer, né? Na hora que você chega para apresentar para o cliente, ele já conecta os benefícios rapidamente. Você podia comentar um pouco dessa questão de, né, você ter ali um produto que você tem que moldar ele para uma necessidade, uma vertical, ao passo que você pode já criar um produto que é aderente desde o dia zero. Perfeito. Bom, a gente passou muito por isso, porque quando você pega um produto de um fabricante que se propõe a resolver um problema, ele desenhou aquele produto para o mercado como um todo, normalmente como uma ferramenta que você tem que fazer muita personalização, que é o que você comentou. E aí a gente viu que a necessidade de construir algo mais aderente, totalmente focado naquela dor, exigiria um investimento inicial, né, por parte da empresa, para que você mapeasse a questão regulatória, né, como é que funciona a questão regulatória brasileira,
questão dos padrões de dados, né? Como é que está a estrutura dos dados que você vai manusear, tanto na entrada quanto na saída, a questão das barreiras de entrada do setor, né? Quem são as empresas, os players que estão ali competindo por esse setor e de que maneira você vai conseguir proteger o seu investimento a partir do momento que você está se propondo a resolver um problema e, naturalmente, você tem ali outros players, outros fornecedores disputando por aquele mesmo espaço, aqueles mesmos clientes. Só que o que acontece? O Brasil, ele é continental, né? Então, a gente percebe que existe uma carência tecnológica muito grande e também essa extensão de mercado faz com que exista, por mais que outras empresas americanas, ou não só americanas, mas europeias, estejam aqui tentando atender essa demanda de tecnologia, as empresas nacionais elas não conseguem atender todo o mercado. Então, fica com uma carência de atendimento básico, né? A gente nem está falando de atendimento avançado. Vou dar alguns exemplos. Na área da saúde, a gente vê muito grupo que tem fundo de investimento por trás, trabalhando com uma quantidade de tarefa manual muito grande, o que é uma distorção. E aí a gente começa a tentar entrar nos porquês, entrar no detalhe dos porquês isso acontece. E aí é uma mistura de extensão territorial, baixo investimento em P&D e tecnologia própria, nacional, e a gente foi percebendo isso aos poucos. Então, uma plataforma que nasceu nos Estados Unidos para o mercado americano, ela vai ter que ser tropicalizada. Então, se você for pensar em construir a sua própria tecnologia para atender fins regulatórios, a estrutura jurídica, e tudo que a gente sabe que é diferente aqui no Brasil, infelizmente, tem pouco, quando a gente vai olhar para a estrutura de mercado, né, assim, nacional, mas para a empresa que se dispõe a fazer isso, ela tem muita pista, muito espaço para explorar isso, porque ela vai ter uma estrutura de custos mais baixa, você não está com uma sua estrutura dolarizada, por exemplo, a mão de obra que você vai estar aqui de perto, você consegue capturar alta qualidade, raro também, mas você ainda tem, né? Então você não precisa ir a outro país para contratar engenharia de qualidade, você ainda consegue encontrar aqui, só que você precisa criar um arranjo produtivo para que isso se torne viável. Então, os nossos desafios foram esses: equalizar essa visão de mercado, entender como é que é a concorrência, entender como que você consegue montar a mão de obra para você criar essa estrutura produtiva para tecnologia própria. Então, a partir do momento que você juntou todas essas peças, você vai competir com uma estrutura de custos mais enxuta, porque você não está com uma estrutura de custos em dólar, refém de uma variação cambial ou de política de preço de um fabricante lá de fora, e aí você consegue desenhar uma estratégia de escala, de crescimento, aonde, pensando em mercado financeiro, quando você tem carteira de cliente, receita recorrente e entrega de valor para os seus clientes, você começa a entrar naquela história do equity, né? Porque o seu ativo, que é aquele CNPJ, aquela empresa, ele vai se tornando uma máquina de gerar caixa, e essa máquina de gerar caixa, ela tem valor de mercado, né? Então, é uma maneira de começar a criar riqueza internamente, para os clientes, para a sociedade, com arrecadação de impostos, porque se você constrói uma tecnologia proprietária nacional, o governo se beneficia disso, né, com arrecadação de impostos diretos e indiretos. Indiretos porque os postos de trabalho de altos salários, que são essa engenharia que você colocou para trabalhar junto com você, vai gastar o dinheiro aqui, comprando carro, casa e etc. E os seus clientes, né, quando pagar o fruto daquela prestação de serviço, o imposto vai para o governo também. E para a empresa, a geração de valor, porque está criando equity, né? E também geração de caixa de alto valor agregado. Então, quando você olha países que têm um PIB
em trajetória de crescimento. São várias métricas, né, para a gente ver se o país ele é considerado desenvolvido, mas PIB per capita é importante, e quando você vê ali a renda per capita de um país, a partir de uma determinada linha da água, ali começa a passar de 40 mil dólares ano, você vai olhar para a estrutura produtiva desse país, você vai ver que tem densidade tecnológica, densidade de capital intelectual, ou seja, para o Brasil, né, na mesma linha, para você falar em riqueza, você tem que ter uma máquina produtiva que envolva tecnologia de alta complexidade. Então, tecnologia de alta complexidade gera postos de trabalho de altos salários, não só para a empresa, né, mas para a sociedade como um todo. Então, não, sem dúvida. Esses pontos, unir toda essa cadeia foi o nosso maior desafio, né? Para que a gente conseguisse realmente juntar essas peças e ir a mercado, vamos dizer assim. Não, tá perfeito. E no outro que nós gravamos, que nós falamos, né, dos valores da empresa, depois eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês acessarem, vale muito a pena, porque criar uma empresa é muito difícil, né? Se os valores, né, e os incentivos não estão alinhados, fica mais difícil ainda, né? Então, quando a gente tem esses valores bem estabelecidos, ajuda a atrair talentos que já têm esse alinhamento de início, né? Empodera as pessoas para que na execução das suas atividades no dia a dia sempre tem uma bússola, um norte para tomada de decisão, desenvolvimento, né, de outras iniciativas, mas tem a questão da remuneração mesmo, para você gerar incentivos de curto prazo, de longo prazo, e a economia e os países-nação também trouxeram alguns insights para você para levar esse processo de incentivos, que acaba sendo o título do nosso webinar de hoje, né? Da moeda ao valor, o que o Estado e as organizações têm em comum. Então, conta um pouco para a gente da onde veio esse insight primeiro e depois fala um pouco dessa abordagem. Perfeito. Bom, quando a gente começa a olhar para os países e a sua política monetária, a sua autonomia, né, com a própria moeda, a gente vê que o desafio de uma empresa ou de uma nação é criar esse arranjo produtivo, esse ambiente propício para a produtividade. Então, vamos entender o seguinte: um país ele é considerado rico quando ele vai crescendo o PIB, não só o PIB, mas também o seu PIB per capita, e, em última forma, tem um indicador que é o índice Gini, que quanto menor é a concentração de renda. Então, o ideal é que você tenha uma estrutura produtiva e que o fruto dessa produtividade ela seja o mais equilibrada possível no sentido distributivo, né? Então, a população inteira ela consegue trabalhar, e esse trabalho gera renda, e essa renda gera consumo, e esse consumo ele sustenta a produção do país. Então, não tem como você só produzir para exportar. Tem países que a gente vê isso acontecer, vamos traçar um paralelo aqui com a China, onde o fruto da produção, né, dessa produtividade toda, não é para o mercado interno, majoritariamente é para fora. E tem países que ela produz e consegue exportar, mas também consegue gerar uma alta qualidade de vida e renda para a sua população. Então, uma empresa ela também precisa ser essa máquina produtiva. Você precisa criar um ambiente propício para a produtividade, e essa produtividade ela pode ser uma produtividade que gera renda para a força de trabalho que está ali, ou concentra renda, que a gente também vê empresas que estão nessa dinâmica. Então, quanto maior é a complexidade da estrutura produtiva de um país, maior é a distribuição da sua renda, só que ela precisa das 3 camadas, né? A indústria de alta, média e baixa complexidade, a indústria primária, que são commodities, e numa empresa a mesma coisa. Para você ter uma estrutura produtiva, você tem que ter alta, média e baixa complexidade, e o básico bem feito, para que você consiga ter ali um encadeamento, que a gente chama de encadeamento produtivo. Então, o arranjo que serve para um país, esse arranjo serve para uma empresa também, né? Então, vamos trazer aqui um exemplo
Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos, ele deslocou a sua produção de média e baixa complexidade para fora do país, para a China, ali, para a Ásia como um todo, não só a China, mas principalmente China e outros países. E a Alemanha, ela tem ali uma indústria de alta, média e baixa complexidade. Isso faz com que você tenha diferentes camadas da sociedade com renda fruto do trabalho, né? Então, por mais que o PIB da Alemanha seja menor que o dos Estados Unidos, aquele índice de concentração de renda, que é o índice Gini, ele é menor na Alemanha, e nos Estados Unidos você tem ali uma concentração de renda e um abismo social. Você tem super ricos, e aí a classe média achatada, e aí depois você tem ali um setor de serviços que a gente chama de baixa complexidade e baixa produtividade. Então, para uma empresa, a gente precisa também entender como esse paralelo nos favorece, porque, voltando àquilo que você comentou, esses insights, eles nos permitem entender o seguinte: como que a gente atrai e retém talento para que a empresa ela sempre consiga caminhar nos ganhos de produtividade de maneira qualitativa, ou seja, a empresa ela vai produzir muito, algo que é útil, e esse algo útil gera riqueza, porque eu tenho muita coisa útil sendo produzida e o mercado compra. E essa compra, né, essa absorção dessa produção é o faturamento da empresa. No país é o PIB e na empresa é o faturamento, né? Então, quando a gente começa a entender que uma coisa está totalmente relacionada à outra, a gente tem muitas lições na série histórica da humanidade, do que deu certo e do que deu errado, e como trazer essas lições para dentro do ambiente corporativo, para você criar um arranjo produtivo aonde você consiga atrair e reter pessoas de alto valor agregado, de conhecimento e produtividade, e traduzir isso em produção, e essa produção de algo útil, né? Então, isso faz com que a empresa atinja essa trajetória de crescimento de maneira sustentável. Por que a gente fala de maneira sustentável? Porque quando você começa a perder talentos ao longo da jornada por assédio de mercado, a gente brinca aí, né, do voo de galinha do Brasil, que você cresce e depois cai, é porque você precisa atingir uma estrutura produtiva que ela seja perene, que ela seja sustentável, e isso passa por políticas, né, de atração e retenção. Tanto um país quanto a empresa também tem os mesmos desafios. A gente vê o Brasil aí perdendo muita gente para fora porque ela não tem indústria para absorver as pessoas que ela forma. Então, se o cara for trabalhar numa indústria que não vai se formar em algum tipo de engenharia e não existe indústria para isso aqui no Brasil, naturalmente ele vai para a Europa e Estados Unidos, né? A gente vê isso acontecer bastante. Uma coisa que a gente nota, todos esses conceitos acabam não sendo tão do nosso cotidiano, né? A gente fala muito do 13º, do bônus no final do ano, né? E quando a gente vinha conversando para estabelecer esse modelo, eu acabei tendo contato cedo, né? Como eu trabalhei com essas empresas de fora, tinha os stock options, né? Então eu entrava, ganhava um pacote de stock options, que eu fazia o vesting num determinado período. Se a empresa não era listada, eu não podia vender ainda, mas quanto mais eu ficava na empresa, mais, né, dessas ações que eu ganhei no início ficavam em meu nome. Se eu tinha uma alta performance no ano, eles me davam mais ações, ou se o meu trabalho estava sendo bom, depois de 4 anos vinha um novo pacote de ações que acaba ajudando realmente a reter durante um período como esse, né? Mas como não é comum para o dia a dia, se para nós dois foi difícil a gente discutir, chegar no modelo, como que você tem feito com os colaboradores para tangibilizar, assim, esses benefícios de longo prazo e também de curto prazo? Perfeito. Bom, a primeira coisa é a gente tentar equalizar o entendimento de produtividade. Então, para que a gente consiga alinhar esse conhecimento, esse entendimento de que quando a empresa produz mais, ela tem um bolo maior para dividir, né? Então, esse aumento de produtividade é um arranjo produtivo de colaboração. Então, as pessoas elas precisam colaborar mais umas com as outras e elas precisam perseguir esse aumento de produtividade. Então, quando
o ambiente é propício, o modelo, num país a gente chama de modelo econômico, aqui na empresa a gente pode chamar de modelo produtivo. Então, quando o modelo de gestão ele consegue acomodar e alinhar esses interesses para o aumento de produtividade, a coisa começa a acontecer, né? Então, tanto que a gente tem um indicador chama indicador de produtividade. Então, para a empresa ou para um país, a gente precisa ter ganhos de produtividade. Não é só aumentar a produção. Você pode aumentar a produção diminuindo a produtividade. Você tem que aumentar a produção aumentando a produtividade. Por quê? Porque você começa a ter um aumento de valor agregado dentro da sua estrutura produtiva. Então, quando a equipe entende isso, e aí o primeiro desafio é, vamos alinhar esses conceitos. Produtividade, ela tem que aumentar, e como que nós vamos fazer para aumentar a produtividade? A gente precisa utilizar ferramentas, vamos dar um exemplo aí, a IA, que está chegando, e está todo mundo pensando em como fazer uso, né? Mas se a tecnologia, independente se for IA ou qualquer outra tecnologia, ela conseguir se traduzir em aumento de produtividade, e vamos lembrar que produtividade é algo útil. Se eu produzir algo que ninguém quer, eu não consigo traduzir essa produtividade em faturamento. Então, eu preciso, em primeira forma, alinhar isso com a equipe. Então, a gente começou a construir indicadores e alinhamento conceitual para que todo mundo entenda a importância do aumento da produtividade. E não só a importância, mas também o alinhamento de interesses em benefício. Então, se a empresa aumenta a produtividade, tem que ser melhor para o todo e para o indivíduo. Então, a gente começou a falar só de produtividade, e aí, quando o grau de maturidade vai aumentando sobre a importância da produtividade, a gente vai entrando no segundo conceito, que são as stock options, que são as ações, porque realmente é um conceito estranho para a maioria das pessoas, não conhecem o que é bolsa, o que é ação, e que bicho é esse, e como isso vira dinheiro, né? Que é uma coisa importante também. Você comentou que em uma das jornadas que você teve vesting e stock options, você não tinha liquidez, né? Ou seja, você não traduz aquelas ações em dinheiro a hora que você quiser. Você depende de fatores externos ali que muitas vezes não são nem transparentes, né? Você tem ações, mas não sabe quanto ela vale, né? Eu tenho uma expectativa de quanto ela possa vir a valer em um IPO ou em um M&A, né? Em fusão e aquisição, M&A, né? E IPO, que é uma oferta pública inicial que a empresa vai fazer ali quando vai abrir capital, seja no mercado brasileiro ou estrangeiro. Não. E quando a gente fala de aumento de produtividade, a gente sempre tem que ter um olhar no custo também, né? Não adianta eu crescer muito a produtividade e esse custo virar exponencial, que de repente eu posso ter uma margem negativa, né? Esse modelo proporciona também essa análise cuidadosa do custo da operação? Sim, sim, porque a primeira coisa, quando a gente alinha interesses em aumento de produtividade, cria esse ambiente para que você alinhe interesses nesse cuidado com o custo, a gente também pensou que para preservar a integridade do caixa da empresa, você precisa descolar ao máximo o custo do faturamento, né? Obviamente, todo mundo persegue isso desde o dia zero, quando abre a empresa, que é faturar o máximo com o mínimo de custo. Mas, quando a gente alinha esse interesse, as pessoas, todos os membros do time, eles começam a entender a importância e ajudar a cuidar do custo, né? Para isso, é muito importante que existam debates e métricas, né? Então, com essas métricas, as pessoas começam a entender a importância de cuidar de custo e o modelo que a gente criou, ele é totalmente direcionado para cuidado com o custo e aumento do faturamento por ganhos de produtividade. Então, quando for escalar, o custo não pode escalar junto, né? Ele tem que crescer sempre muito menos do que o faturamento para preservar ali a saúde da empresa. Isso aí é fundamental. Perfeito. E de tudo isso que a gente colocou aqui como pano de fundo, né? Efetivamente, como você tem implementado isso no dia a dia e como tem sido a percepção dos colaboradores? Bom, a gente
estabeleceu ali que esse indicador de produtividade ele vai gerar um excedente, né? Então, o que eu chamo de excedente é porque quando a gente consegue se descolar do custo por ganhos de produtividade, o indivíduo, né, a pessoa, ela vai ter uma remuneração variável atrelada ao custo e faturamento, né? Então, é importante que as pessoas entendam que se o custo subir, não tem variável porque não teve ganho de produtividade. E aí a gente consegue esse alinhamento de interesses inicial. Então, quando a gente começa a debater juntos o que está atrapalhando a produtividade, o que poderia ser feito para aumentar o faturamento sem ter que aumentar o custo, e o máximo de pessoas se preocupando com isso, você começa a ter efeitos, porque a soma de pequenas partes vai gerando uma coisa maior, né? Então, a gente começou assim, com o básico. O básico é todo mundo, 100% das pessoas, entendendo a importância de cuidar do custo e aumentar o faturamento, e isso é o primeiro indicador. Se eu aumentei o meu faturamento sem aumentar custo, significa que eu tive ganhos de produtividade, né? E a partir dessa produtividade, todo mundo ganha individualmente uma variação que seria esse excedente de produtividade, e essa implementação fez com que a gente começasse a dividir responsabilidade. As pessoas começaram a entender o papel delas nesse arranjo produtivo e começaram a fazer provocações, a fazer cobranças, a querer entender mais, né? Então, a gente estabeleceu até que quinzenalmente a gente vai circular em uma newsletter, um jornalzinho, contando assim, ó, mês passado tal coisa, a gente teve tal projeto que teve queda na produtividade por causa de tal motivo, mas isso porque a equipe quer saber, né? Então a equipe começa a questionar, pô, por que caiu tal coisa? O que a gente faz para aumentar? Então, é um modelo de compartilhamento de responsabilidade e de preocupação com os detalhes, né? Isso é bem interessante a gente ver isso acontecendo na prática. Porque é importante a gente entender também o que motiva cada um, né? Quando a gente fala do incentivo a curto prazo, a gente consegue endereçar, de repente, aquela pessoa que está buscando ter um carro novo, né? De repente, no final do ano, comprar uma casa para a mãe ou dar uma entrada na casa própria, né? Mas tem outras pessoas que estão ali mais alinhadas com essa visão do equity, né? Com essa remuneração do curto prazo, ela também pode reverter e fazer ter uma participação maior dentro da corporação. Como que você balanceou essa parte do benefício de curto prazo e o de longo prazo? Perfeito. Bom, o benefício de curto prazo, que é o que no meu mês eu tive um aumento, né, que é a produtividade, esse excedente, essa renda. E no médio e longo é quanto a companhia vai crescer, porque eu vou participar desse crescimento. Vamos supor que eu entrei na empresa e ela faturava 1 milhão por ano, aí tudo que a gente fez junto aqui foi extremamente especial, tudo deu certo, a gente conseguiu criar produtos úteis e o mercado está absorvendo essa produção, ou seja, a empresa saiu de 1 milhão para 5, cresceu 5 vezes. Como capturar esse crescimento em uma reserva, né? Então, no mercado, a gente for fazer uma análise, tentar ilustrar aqui da maneira mais didática possível. Suponhamos que essa empresa que gerou 1 milhão de caixa no primeiro ano, ela tinha 1 milhão de ações, ou seja, R$ 1 cada ação ali. E quando essa empresa cresceu por 5 a sua produção, ou seja, ela gerou de caixa 5 milhões, porque a gente já está falando de geração de caixa, não já tirou custo, já tirou imposto, é geração de caixa, produção. Ela tem as mesmas 1 milhão de ações, só que agora cada ação vale R$ 5. Eu estou fazendo uma conta bem por alto aqui, bem grosseira, só para ilustrar, só para fins didáticos. Então, a ação ela valorizou 5 vezes, né? Então, essa valorização em 5 vezes da ação é a maneira da equipe, das pessoas que têm ação, capturar essa rampa de crescimento e esse múltiplo de 5 aí, que todo mundo que estava dentro ajudando a construir produtos e serviços para a geração de caixa, elas vão participar desse crescimento, que é
é o incentivo dos executivos no mercado, naturalmente. Só que muita gente não tem esse entendimento, porque, infelizmente, ainda não é tão disseminado assim os mecanismos, né, de como funciona uma ação, principalmente em empresa de capital fechado, mas a gente vai explicando isso para a equipe, para que eles entendam, e aí esse benefício que é o crescimento da empresa passa a ser capturado pelas pessoas também por entendimento. Elas entendem o mecanismo e aí elas começam a perceber e lutar para que aquele número cresça, né? Então, se ela valia 1 aqui, agora foi para 5, como é que a gente faz para ir para 6, para ir para 7? Porque aquilo ali é patrimônio, né? Então, ações são ativos que se tiverem liquidez, melhor ainda, né? Então, a gente entra também muito no conceito de liquidez para que a ação ela seja um ativo líquido, ou seja, eu consigo transformar aquele meu patrimônio em dinheiro, né? Então, é importante também que as pessoas entendam o mecanismo e que, além do entendimento do mecanismo, que elas podem contribuir para esse crescimento, elas consigam transformar isso em dinheiro, porque isso ajuda na credibilidade do formato, né, do modelo, da organização produtiva do que a gente está fazendo aqui. Então, tem que ter informação, a gente tem que explicar para as pessoas, para que elas ajam de maneira consciente, né? Fala assim, consciência situacional é quando você está fazendo algo, você sabe o que está fazendo, por que está fazendo e aonde a gente mira chegar, né? Então, isso é uma questão de comunicação interna, que todo mundo tem que estar na mesma página. Porque para validar essa tese, a gente acabou conversando com diversas pessoas também, né? CFOs, CEOs, né? E realmente é um modelo que o pessoal entendeu como muito aderente, mas as preocupações foram, né? Como que vocês vão levar transparência para esse processo, para que a pessoa entenda que aquilo é algo real? Você falou ali da liquidez, né? Realmente, se alguém, né, quiser ter acesso a esse dinheiro, isso será possível. Então, do olhar de quem está implementando, né, do empresário, o que ele tem que se preparar dentro da corporação para que se implemente uma metodologia como essa? Perfeito. Bom, ele precisa aumentar o índice de governança, ou seja, de organização corporativa, boas práticas financeiras e contábeis, para que ele consiga dar essa transparência. Por quê? A empresa de capital aberto, ela é auditada. E o que eles auditam? É, as informações econômicas e financeiras. Por quê? Porque se você manipular essas informações, você vai lesar o acionista. Então, provavelmente, quando você lesa o acionista, é inflando o preço de algo que, na verdade, não vai ter aquele valor que está sendo divulgado. Então, como aqui, numa empresa de capital fechado, você não tem a obrigação de ser auditado, o empresário ele precisa também de muito entendimento para que ele perceba que o modelo transparente, onde você vai trazer o alinhamento de interesses, vai aumentar a produtividade e vai gerar riqueza. Então, quando você gera riqueza, você gera para o empresário fundador ou acionista majoritário, mas também gera para todas as pessoas que estão ajudando a construir essa máquina produtiva que vai gerar mais riqueza. Então, a gente fala muito da economia não ser um jogo de soma zero, para eu ganhar, alguém tem que perder, porque na economia você gera riqueza, né? Então, você produz, você não precisa tomar nada de ninguém. Então, o empresário ele precisa começar a entender e acreditar, né, que esse modelo de alinhamento de interesses e de ganha-ganha ele vai gerar frutos para que ele comece a divulgar essas informações e não manipular como o mercado que é auditado faria, né? Então, é muito importante a pessoa, o empresário, entender que esse modelo não tira dele o controle da empresa, né? Ele simplesmente alinha interesses. E essa disciplina de ter que organizar informações para prestar contas para o acionista, não é prestar contas, é informar, porque você não vai pedir a autorização para tomar decisões, né? Você só vai informar o que deu certo, por quê, o que deu errado, por quê,
para que as pessoas ajudem a remar, a caminhar na direção correta, né? Então, é muito importante a gente esclarecer aqui que não é dar controle, tirar o seu controle da empresa, da direção, e dar para um terceiro. Não é isso. É simplesmente organizar as informações e explicar o que aconteceu e por que aconteceu, né? Só que as pessoas que estão ali ajudando a produzir, elas com consciência situacional, elas contribuem muito mais, elas têm muito mais capacidade analítica, e o interesse que a coisa dê certo é delas também. Então, é muito mais uma divisão de preocupação e responsabilidade do que qualquer outra coisa. Faz todo sentido. Acho que a gente conseguiu passar, assim, em termos da abordagem por todos os pontos, mas a gente gosta de fazer sempre essa relação com a economia, né? Então, conta um pouco para a gente situações onde um modelo econômico saudável gerou a prosperidade de uma nação e um outro modelo onde gerou um impacto negativo para a população. Perfeito. Vamos tentar aqui traçar Brasil, Estados Unidos e China. Vamos colocar a Alemanha também, que eu acho que é interessante. O que acontece? Os Estados Unidos, ele passou por diversos processos, inclusive da pobreza para a riqueza, ele passou por um processo de industrialização, né? E esse processo de industrialização fez com que ele, primeira forma, ele ganhasse capacidade produtiva, gerando postos de trabalho e renda para os americanos. Então, a população americana, ela passou a ter emprego e renda. Então, a partir do momento que você tem uma população que tem emprego e renda e uma capacidade produtiva, que é a sua indústria, gerando bens e serviços, produtos de alto valor agregado, você começa a abastecer o mercado interno e começa a exportar isso e vai gerando enriquecimento, né? Então, os Estados Unidos lá, pré-Primeira Guerra, ele já começou a fortalecer muito a sua indústria, teve a guerra e ele foi se tornando ali um centro gravitacional, foi deslocando o mercado financeiro global da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Então foi migrando ali de Londres para os Estados Unidos, para Nova York, porque a Europa estava em guerra e os Estados Unidos não, né? Então ele começou a virar um fornecedor de produtos e serviços e gerando reserva. Então ele foi enriquecendo. Então, com esse processo de enriquecimento, ele começou a enriquecer a nação, mas também a sua população. Por quê? Porque a população tinha emprego e renda e um eixo produtivo de alta, média e baixa complexidade, e o que a gente chama de setor primário, que são as commodities. Vamos fazer aqui um comparativo com a China, né? Então, a China, eu não vou me estender muito nos Estados Unidos, mas depois teve crise de 29, aí na crise de 29 teve um derretimento ali por especulação, e esse derretimento fez com que o pessoal começasse a entender a importância de conter a especulação, porque a crise de 29 foi um movimento onde você tinha um excesso de liquidez, ou seja, todos os empresários ali americanos com muito dinheiro e uma capacidade produtiva muito grande. Então, o processo especulativo é quando as pessoas têm a expectativa de que vai dar mais lucro, e aí a economia vai se descolando, o preço do ativo vai se descolando da produção, né? Então, a especulação é isso. Então, em 29, quando começou a produzir muito e começou essa bolha especulativa, quando ela não se realizou porque o preço dos ativos estava muito acima da produção, né, houve aquele derretimento, e aí o pessoal entrou com o New Deal, né, que foi o Franklin Delano Roosevelt. Ele criou ali um programa para tentar conter todo esse processo. Então, mesmo um país rico, o que eu quero dizer com isso? Mesmo um país rico, com a sua população empregada, com o seu eixo produtivo ali, né, bastante equilibrado, exportando e gerando reservas em ouro na época, né, aumentando suas reservas em ouro, quando você começa a se descolar da produção e você começa a financiarizar a economia, você vai machucar muito a sua economia. Então,
Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos continuou nesse processo de ser fornecedor de produtos e serviços, né? Principalmente matéria-prima ali na guerra, matéria-prima e armamento. Ele se consolidou como o líder, né, na economia global. E quando a gente olha para esse arranjo produtivo aqui, você fala assim, não, beleza, então nunca mais os Estados Unidos vai ter problema, porque ele tem indústria de baixa, média e alta complexidade, ele tem um mercado financeiro bastante estruturado, e a Europa está em reconstrução, a China é um lugar agrícola, onde toda a sua população é pobre, então, e o Brasil também aqui não tem indústria de manufatura, né? É um país também majoritariamente agrícola, então você pensa, os Estados Unidos nunca vai ter problema. Só que teve vários problemas e hoje está com muitos problemas. Por quê? Porque quando você começa a querer ter retorno financeiro não fruto da produção, e sim da especulação, você começa a deslocar a sua indústria de baixa e média complexidade e você tem expectativa que o seu retorno financeiro seja não mais pela produção, e sim pelo aumento da valorização dos ativos, né? Então, a gente chama ali de shareholder value, que é a política, toda a estratégia das empresas passa a ser para servir o acionista. Então, o que os Estados Unidos faz? Ele começa a desindustrializar o país ali, em média e baixa complexidade, e levar para outros países. Primeiro levou para o Japão, né? Então, Japão e Alemanha, eles começaram a se industrializar no pós-guerra, e nesse pós-guerra eles começaram a absorver toda essa estrutura produtiva de média e baixa complexidade, e até que os Estados Unidos começou a entrar num contexto de crise interna, porque a sua população de classe média começou a ficar sem emprego, né? E ele começou a entrar em risco a sua hegemonia econômica. Então, a China, ao mesmo tempo que os Estados Unidos está deslocando a sua produção para outros lugares como Japão e Alemanha, Inglaterra e França, a China começa a organizar e resolver seus conflitos internos. E com essa organização de conflitos internos, ela começa a se industrializar, absorvendo todo esse excedente de capital e de liquidez da Europa, né, e dos Estados Unidos, porque ele queria começar inicialmente só a empregar sua população. Então, o que eu quero dizer com todo esse processo aqui? Ó? Você começa a perceber que os problemas, eles são gerados quando você se descola da produção, você quer sair da produção e começa a querer ganhar dinheiro pela especulação. Então, a especulação hoje, até dentro de uma empresa, voltando agora, trazendo esse paralelo para dentro de empresas, com startups. Quantas startups a gente já viu com uma valorização, um múltiplo ali de preço-lucro totalmente distorcido, extremamente otimista, mas que não tinha produção atrelada, era só a expectativa de retorno futuro. Então, a gente cansou de ver um monte de empresa com essa mesma bolha, que acontece com uma nação, acontece com empresas a todo momento, que é um valuation, um múltiplo, né, de produção, valor do ativo, totalmente desconectado da realidade, e isso aí vai gerando fragilidades extremas na economia. Então, empresas, bancos, você vê a crise de 2008, exatamente pelo mesmo contexto, porque empresas começaram a definir toda a sua estratégia de geração de caixa por variação no valor do ativo e não pela produção. Né? Então, as empresas que começam em todas as esferas, né? Vamos pensar Brasil, as empresas, quando elas começam a se desconectar da produção e começam a se preocupar mais com o mercado financeiro, com a bolsa, com a expectativa de crescimento, quanto vão pagar na minha ação em um eventual IPO, por expectativas. Então, a gente viu aí o Ike Batista, com os IPOs de empresas que nunca tinham produzido nada, mas tinham um valuation extremamente alto. A gente viu diversas empresas fraudando balanços, onde a sua produção não tinha lastro, mas o valor da ação estava alto. A gente viu
a Sadia derreter e ser comprada pela Perdigão, a Sadia era muito maior. A gente viu a Aeron nos Estados Unidos, né, fraudando balanço. Então, que era energia, o setor de energia, na teoria, é extremamente seguro, você nunca vai ter problema, mas eles começaram a financiarizar a sua produção e gerar especulação para entregar resultado para o acionista, para os executivos, a custo de uma bolha que, quando ela estourar, vai derreter o investimento de todo mundo que colocou dinheiro ali. Isso acontece com países, isso acontece com empresas, e quando a gente está falando aqui de startup, está falando de empresas de qualquer segmento, isso é totalmente suscetível de acontecer, né? Estados Unidos começou a pressionar os outros países para liberar o fluxo de capitais, para que o capital excedente da produção dele lá do passado começasse a especular em todos os outros lugares, né? Então, o Brasil mesmo, ele sofre de um processo especulativo muito grande, né? Onde a gente não consegue baixar a taxa de juros para industrializar o país e aumentar a produção de alto valor agregado, porque o capital que entra aqui é totalmente especulativo. Então, se você mantém juros altos para atrair esse capital especulativo que não se traduz em ganhos de produção, olha quantas vezes eu falei em produção. A gente está sempre falando em produção. Então, a economia, a riqueza, ela vem da produção e não da especulação, da perspectiva de valorização de um ativo, né? Então, o Brasil, ele não consegue se industrializar e começar a parar de importar produtos manufaturados de alto valor agregado para consumir e abastecer o mercado interno fruto da sua própria produção. Então, ele exporta matéria-prima e consome, manufatura, só que ele consome numa relação péssima, porque ela tem a questão do câmbio e de um outro indicador que é paridade de poder de compra, termos de troca, ou seja, o Brasil, para ele enriquecer, aumentar a renda per capita, ele precisa aumentar a sua produção, e essa produção é fruto da industrialização. Se eu não baixo a taxa de juros, eu não consigo fazer isso, né? E aí a gente começa a perceber que tanto uma empresa quanto países, ele precisa desenhar uma estratégia para ganhos de produtividade. E quando ele se descola da produção para começar a obter retorno pela variação do preço dos ativos, que são as especulações, essa bolha ela fica estourando e quem colocou dinheiro ali perde muito dinheiro. Muito bom, muito bom. Cara, que bela explicação. Realmente está tudo conectado, né? Tanto a economia aqui real dos países, né? Tanto para a microeconomia dentro de uma startup ou de uma empresa maior, né? De tudo que a gente cobriu aqui, tem alguma coisa que a gente esqueceu de comentar que você gostaria de ressaltar para quem está nos assistindo? A mensagem que fica para mim, aqui dentro do nosso papo, do contexto, é que o desafio das empresas ela tem que ser totalmente direcionado para atrair e reter talentos, para que a gente consiga traduzir esses talentos, essas pessoas trabalhando junto, em ganhos de produtividade de maneira sustentável. E quando a gente fala sustentável é porque, assim como um país, se ele enriquece concentrando renda, ele vai ter distorções. Uma empresa também, se ela aumenta a sua geração de caixa sem distribuir um pouquinho melhor essa relação, não tem continuidade, porque as pessoas que ajudaram a construir aquela riqueza, elas vão embora, né? Então, para que a gente consiga atrair, reter e desenhar um modelo de alinhamento de interesses, essa perenidade, essa longevidade, essa continuidade de negócio, ela aumenta muito, né? Então, o desafio para mim é atrair, reter e remunerar essas pessoas muito bem para que elas tenham desafios super interessantes, que sejam condizentes com o seu talento e que elas tenham remuneração compatível com esse seu brilhantismo, né, essa sua capacidade, para que o mercado não as leve e ocorra a descontinuidade, né? Então, a gente vê quantas empresas que têm profissionais
de altíssimo nível, mas elas estão a todo momento com medo de perder essas pessoas e invariavelmente perdem mesmo, porque o mercado leva, né? Então, o desafio é atrair, reter e remunerar talentos, né? Então, atrair talento, reter talento, remunerar talento, eu acho que pode ser aqui o resumo do que a gente desenhou aqui de estratégia produtiva. Ah, que bom. Cara, muito feliz de participar de mais um projeto com você, né? Eu acho que vai virar realmente um marco para o mercado, não só para a GoChange. A gente está super disponível aqui para debater mais esse modelo com vocês. Eu deixei as nossas redes sociais, o site da GoChange, também o canal do YouTube da GoChange, que nós estamos colocando cada vez mais conteúdo ali. Então, se você acessou o canal da GoChange no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para você receber o conteúdo em primeira mão, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e acho que a gente pode continuar esse papo no mundo virtual. Deixa seu comentário, a gente com todo carinho vai responder e que a gente consiga ter esses alinhamentos de interesse para que um colaborador não tenha que deixar um projeto que ele está apaixonado, que ele está gostando, por causa de uma remuneração maior, que faz diferença ali na vida dele, né? E que uma startup também possa ter acessos a grandes talentos e também conseguir reter eles no dia a dia. É isso, né, Leandro? É isso, perfeito. É o resumo perfeito. Combinadíssimo, então. Leandro, obrigado pela parceria. Pessoal, obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.